Bom dia, meus amores. Vou botar minha almofadinha aqui. Bom dia, bom dia. Eita, o pessoal tá entrando aí. Bora lá, galera. Nossa, eu tô aqui sufocada que eu fui comer um pedaço de pão e tomar o café com leite. E sabe quando o líquido vai pro caminho errado? Nossa, eu tô aqui lacrimejando. Já tossi até não aguentar mais. Gente, vocês viram os stories que eu fiz ontem? Nossa, né? Esses dias eu tenho percebido isso, né? É uma galera que tá assim a flor da pele, né? Assim, todo mundo muito sensível, todo mundo muito. Ah, meu Deus, né? Todo mundo muito trabalhado na emotividade. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com esse povo, né? Eu chorando com filme, chorando com isso. Eu falei, será que tem alguma TPM mundial pegando todo mundo? Aí não tem explicação para todo mundo estar com essa sensibilidade toda. A gente começa a ir para onde? Pro sobrenatural, né? E para aquilo que não dá para explicar. Aí um fala que, ai meu Deus, que como é que é? É a Lua e Leão. Eu falei no stories lá, eu falei, gente, a Lua fez alguma merda em algum planeta aí, porque tá dando ruim. Tá dando ruim porque a galera tá num negócio que eu falei, gente, não é possível. É possível. E aí eu olhei e falei, gente, tá todo mundo. E aí alguém falou assim, gente, tá. Como é que é? A lua tá em leão, que tá não sei o que lá de. Falei, gente, que não sei tá o que tá em virgem. Falei, gente, pelo amor de Deus, né? Dá um sossega-leão nesse leão, bota essa virgem pra transar, faz alguma coisa aí, porque tem uma galera que tá sinistra aí, tá trabalhando na sinistralidade da emotividade. E aí, alguém mandou um recado pra mim no privado ontem, dizendo que um falou que era esse negócio de leão, de virgem, de não sei o que lá, e o outro falou que a gente estava entrando no Mercúrio retrógrado. Estamos entrando no Mercúrio retrógrado, na superlua. Vai ter 3 semanas aí de Mercúrio retrógrado. Gente, Mercúrio resolve andar para trás e dar ruim pro povo aqui? Não dá, não pode não, né? Não pode não, tem que dar um jeito nisso aí. Vambora acordando, toma uma aguinha, um chazinho e ó, bora pra frente, porque tá ruim esse negócio aí. Bora lá, galera. É muito engraçado isso, né? Porque quando algumas coisas acontecem com uma galera e tem sempre alguma coisa nessa área. A galera da numerologia aí, da astrologia, vai conversando com os astros aí, porque tem um povo que tá muito trabalhado na emotividade mesmo. Allen, bom dia. Renata, bom dia. Bora lá então, meus amorinhos. Olha, hoje sabadão, né? Muito legal. A gente tem uma entrevista muito legal com a Natália, que ela já chegou, que eu já vi ela ali, que ela já deu oi, o bom dia dela. E a gente vai falar algumas coisas, né, sobre como que ela trabalhou, o processo de crenças dela e tudo mais. Mas assim, antes de começar a falar, uma coisa pra gente ficar bem presente é que muitas pessoas, aliás, muitas mulheres principalmente, né, elas se sentem muito, elas se sentem muito tem crenças, né, na verdade, muito pesadas e profundas, né, sobre pesadas e profundas sobre o que é trabalhar, o que é ter sucesso, o que é ter dinheiro e como que se impacta a sua vida na vida familiar,
né? Durante muitos anos nós fomos, né, as únicas educadoras, as únicas provedoras dentro da família, não de dinheiro, mas de educação e de cuidado com os filhos. Então, eu estava lendo ontem uma pesquisa, gente, é muito engraçado isso, né? Porque a gente começa a perceber como que se a gente não começa a trabalhar deliberadamente as nossas crenças, como que é difícil mudar uma crença. Se você não trabalha ela socialmente, né? Socialmente é muito difícil trabalhar uma crença se você não trabalha no âmbito do indivíduo, de você trabalhar assim a educação da pessoa, dela entender que ali é uma crença mesmo, que é um pensamento, né? Por isso que as estruturas sociais de preconceito e de estupidez mesmo, muitas vezes é tão difícil de ser eliminada, né? Einstein já dizia isso, é mais fácil dividir um átomo do que um preconceito, porque são estruturas muito sólidas que vêm desde a nossa ancestralidade, que a gente vem repetindo durante muito tempo e que a gente não para pensar, né? Por que a gente faz aquilo? Então, socialmente, nós, mulheres, por exemplo, durante muito tempo, a gente foi impedida de fazer muita coisa simplesmente porque éramos mulheres, né? Então, hoje, a gente vê socialmente, existe todo um movimento, né, que já fala da equidade, né, de trabalhos e de um monte de coisas entre homens e mulheres, mas isso na prática ainda não funciona muito bem, né? Por quê? Porque o processo de mudança de crença no âmbito do coletivo é muito consolidado, né? Principalmente porque às vezes até você questiona e até você reflete alguma coisa no individual, mas quando chega no coletivo, muitas vezes o coletivo acaba gritando mais forte, né? E eu tava lendo uma pesquisa anteontem de uma universidade, estava lendo, na verdade, no Instagram de uma amiga minha, que ela é maravilhosa, né? Ela é muito pesquisadora, e ela estava falando que não vai ser os nossos filhos que vão ver a equidade entre homens e mulheres, principalmente na era do trabalho, né? Quem vai ver eles fizeram um cálculo para entender quando que socialmente e no nível de trabalho mulheres e homens vão estar assim em termos de equidade mesmo. E sabe quando que isso vai acontecer? A previsão é para que isso aconteça daqui 100 anos. Olha que coisa incrível, né? E aí você começa a perceber quanto tempo demora para mudar. E a gente começa a entender, gente, a gente começa a pensar em estruturas sociais mesmo, né? Quanto tempo determinados grupos demoraram ou vão demorar para serem aceitos como determinadas coisas, mesmo que mentalmente, mesmo que na mente a gente entenda que isso, né, não tem mais nada a ver, né? Mas estruturalmente, né, o processo ainda não se dá. E a gente tem um papel, a gente que trabalha crenças, a gente tem um papel muito importante nisso, né? Porque somos nós que educamos essas crianças, somos nós que mostramos para elas, né, o que é certo, o que é o errado, né? A gente que explica para elas a liberdade de expressão e de pensamento das outras pessoas e de tudo mais. Mas se a gente só entende e a crença realmente não está mudada dentro da gente, o que vai acontecer é que a gente vai falar uma coisa com a boca, mas o comportamento vai ser completamente diferente. Por isso que para alguns grupos, por exemplo, homossexuais, gays, lésbicas, LGBTs, né? Por mais moderno que você seja, que você diga, não, tudo bem, viva o amor e papapá, eu aceito. Se você não trabalha a sua crença, você vai ter uma tendência de, na coletividade, ser preconceituoso.
Então, assim, a gente tem que estar, assim, se olhando o tempo todo, né? A gente tem que estar, assim, se olhando o tempo todo até que ponto eu não tenho de verdade uma puta crença ali em relação a qualquer tipo de coisa, tá, gente? A dinheiro, a prosperidade, a grupos, a gênero, a liberdade que tá me atrapalhando ir em frente. Por isso que é muito importante, quando a galera começa a trabalhar lá no Pro, né? Eu falo isso toda vez, eu falo isso sempre. Começa a trabalhar aonde tá incomodando. É aonde incomoda, né? O que que o outro te incomoda? O que o outro traz pra você não tem a ver com o outro, né? Tem a ver com o que você tem aí dentro, que você ainda não tá ajustado, que ainda não tá alinhado, né? Então, assim, existem muitas mulheres ainda, na verdade, eu diria que mais da metade, muito mais da metade delas, 60, 70, 80% delas, que ainda não conseguiram, né? Que ainda não conseguiram pensar ou ainda não conseguiram imaginar que a própria estrutura de crenças sociais está segurando elas a dar esse próximo passo. Então tem muita gente ainda, né, que tá assim, por isso que às vezes alguém perguntou aqui outro dia pra mim, quais foram as principais crenças que mudaram a sua vida e por quê, né? Não tem as principais crenças, cada uma toda vez que você vai mudar de nível, você vai trocar algumas crenças, né? Conscientemente ou não, né? Mas eu lembro de algumas crenças que me segurou durante muito tempo na pobreza e segurou muito tempo na estrutura de sucesso que eu tinha. E algumas delas eram: não vai ser legal eu ganhar mais que meu marido. Se eu ganhar mais que meu marido vai virar um vagabundo, né? Vagabundo, e leia-se o que é vagabundo, né? Vagabundo ele vai trabalhar menos do que eu e eu vou trabalhar mais dentro de casa. Mas por que eu não posso trabalhar mais dentro de casa e ele cuidar da casa e da minha filha? E aí, por mais que o meu discurso fosse muito legal e dissesse, não, tá tudo bem, tinha algo dentro de mim que falava, porra, isso tá muito errado. E por que isso falava que tava muito errado dentro de mim? Por conta da caceta da crença, né? De que o homem tem que ganhar mais que a mulher, de que o homem tem que ser o provedor da família, de que quem tem que cuidar das crianças sou eu, quem tem que ir na reunião de pais da Cecília sou eu, não pode ser o Alex, né? Tem que ser eu. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo olhando isso, né? Porque senão a gente se bloqueia, se paralisa e a gente perde muita coisa, né? A gente perde muito tempo, né? Criando histórias na nossa cabeça que vão impedir a gente de dar o próximo passo. Eu lembro que quando eu falei sobre o trabalho de dinheiro e de prosperidade, várias mulheres aqui, né, falaram exatamente isso pra mim, né? E assim, trabalhando individualmente também com vários clientes meus ou várias clientes minhas, era sempre isso, né? Do tipo, se eu ganhar dinheiro, meu marido não vai mais trabalhar. Se eu ganhar dinheiro, fulano não vai querer fazer mais nada, né? Se eu ganhar dinheiro, mas o que tá por trás disso, né, é o quanto eu posso ganhar de mais dinheiro do que essa pessoa, né? O quanto eu quero fazer isso, ou o quanto eu estou querendo voltar de verdade para outra estrutura, onde a outra pessoa me sustenta, onde a outra pessoa ganha mais, onde eu sou, onde eu tenho um papel completamente diferente. E não tem problema nenhum, tá, gente? Você pode, as relações, elas são negociáveis, né? Você precisa negociar com o seu parceiro ou com a sua parceira, né, em relação ao que vocês quiserem, né? Se você não quiser trabalhar fora, se você quiser ser dona de casa, não tem problema nenhum. Minha mãe foi dona de casa, minha avó foi dona de casa e tá tudo bem se isso for uma escolha. O problema é quando não é uma escolha, é uma crença inconsciente que você acha que é desse jeito, né? A Adri 12 tá falando aqui que perdeu o meu relacionamento de 13 anos em função disso. Perde?
né? Perde sim. A gente perde relacionamento, perde um monte de coisa. Muitas vezes, alguns homens ainda não estão preparados para terem uma mulher independente, né? Porque ele tem crenças e estruturas sobre o papel da mulher dentro de casa, dentro da própria família, né? Ele trabalha em casa e eu que saio para trabalhar, mas parece que não aceito isso. Eu sair e ele ficar em casa. Exatamente, Adri. É exatamente isso. É uma crença fundamental que aí eu não sei qual é, né? Tem que investigar, mas vai estar nesse caminho do tipo assim, né? Eu quero ser moderna, eu quero aceitar, eu acho que isso é muito legal, né? Não tem nada a ver, o mundo é moderno, a gente ajusta o nosso relacionamento, mas na hora da prática, as nossas estruturas de crenças, elas ficam muito com preconceito, né? Uma outra coisa também que pega muito na mulher é a questão da idade, né? Ninguém questiona um velho com uma garotinha nova como uma mulher mais velha com um garoto novo. É assim, um velho com uma garotinha nova ele tem dinheiro, ela é novinha, tá tudo bem, né? Agora, uma garota, uma senhora, né, com um cara muito mais novo, é impressionante como que incomoda. É impressionante, né? Parece que não pode. Parece que não pode. Ela não pode sustentar ele, ela não pode pagar as contas dele. Gente, o dinheiro é dela. Trabalhou a vida inteira. Se ela quiser pagar 5 gogoboys, o problema é dela. Se ela quiser pagar 5 garotinhos bem novinhos e namorar os 5 de uma vez e os 5 tiverem de acordo, o problema é dela. Mas é impressionante como que se incomoda, né? Então a gente tem que começar a pesquisar. Sim, Lela tá falando que é muito pela pressão social. Sim, é muito pela pressão social também. Então a gente tem que começar a pesquisar o quanto que o que a gente fala tá alinhado com aquilo que realmente a gente acredita. Porque a gente fala muito, né, de liberdade, de equidade, de não sei o que lá, mas o quanto isso de verdade é importante pra gente. Porque às vezes a Ana tá falando aqui, namoro um cara mais novo e sofro isso. Você lembra de quem era uma pessoa que sempre namorou homens mais novos? Por exemplo, a Ana Maria Braga, né? Sempre namorou, né? O tempo todo. E em uma época ela namorou não só o cara mais novo, como o segurança dela, né? Então, assim, eu lembro das críticas, né, que muitas mulheres, inclusive, faziam a ela, né, por conta dessa escolha. E olha como que uma mulher livre incomoda, né? E assim, se é pra incomodar, vamos incomodar sim, galera. Vamos incomodar sim, porque a questão aqui não é se eu incomodo ou se eu não incomodo. A questão aqui é eu tô feliz, eu tô fazendo as escolhas da minha vida, eu tô vivendo a liberdade que eu quero, eu tô vivendo a vida que eu criei, né? E é isso que você precisa pensar pra você. E acabou. O resto, gente, o resto é resto, né? Eu já falei aqui na questão da aula da crítica, né? Toda crítica é uma confissão. As pessoas que estão ali criticando Ana Maria Braga com um cara muito mais novo, se estivessem no lugar dela, com o dinheiro dela e o poder dela, fariam exatamente a mesma coisa, né? Aí você é obrigado a ficar o quê? Com o teu cara velho, bundão do teu lado, né? Sendo submissa a ele. Por quê? Porque você acredita que uma mulher mais velha, que tenha dinheiro, não possa namorar um cara mais novo e sustentar ele. Se ela quiser e se ele quiser também. É muito engraçado isso, né? Então comecem a olhar essas estruturas e comecem a ficar atentas para isso. Porque você pode achar que isso não te afeta em nada, mas muitas vezes te afeta sim na hora de você tomar uma decisão do trabalho que você vai escolher, do trabalho que você vai procurar, da vida que você vai escolher. E não tem a questão. Isso aí, Michael, é isso. Acho que o ponto é esse, né? Não é se você odeia um grupo de pessoas ou se você ama, né? Eu não tô aqui
promovendo a juventude em detrimento da velhice, porque isso não existe, né? Cada área e cada etapa na sua vida, da vida tem a sua beleza, né? Tem a sua o seu momento, né? O ponto não é a gente odiar ou amar, mas é a gente ter liberdade para amar e para vivenciar aquilo que a gente quiser, tanto na questão do dinheiro, tanto na questão do relacionamento, tanto na questão de qualquer outra coisa, né? Então são as relações e são os acordos, né? Os acordos que você faz que funcionam para você e que muitas vezes não funcionam para outras pessoas e tá tudo bem, né? Porque você vai viver sua vida, né? E ela vai viver a dela e tá tudo bem. Fátima Bernardes também tá na... Gente, Fátima Bernardes, pelo amor de Deus, né? Aquela mulher, ela deu a volta por cima, né? E criou um relacionamento para ela. E é tão interessante, né, que Fátima Bernardes superou o relacionamento dela, o casamento dela de 20 e poucos anos com o Bonner, primeiro do que a sociedade. Vamos considerar, né? A mulher já tava namorando, feliz, né? Virada no girar, mudando o mundo e a galera ainda tava lá, né? Meu Deus do céu, ai, Fátima e William Bonner. A galera não superou o relacionamento. Olha o nível, né? O nível de crença social, né? Outro casal também que a galera demorou a superar foi a Cláudia Raia e o Edson Celulari. Eu lembro disso, né? Que era o casal perfeitinho, maravilhoso, bababá, muitos anos de casados, 2 anos. Quando os dois se separaram, pelo amor de Deus, parecia que o mundo tinha acabado, né? E Cláudia Raia também terminou e tá com um cara bem mais novo, não, mas um pouco mais novo que ela. E é isso, galera. A gente precisa começar a se repensar aí, porque se a gente não se repensa, isso impacta a nossa vida no nosso dia a dia. E uma hora você pode achar assim que aquilo não espirra em você, mas vai espirrar em algum momento, beleza? Por isso, muito importante, começa a focar no seguinte: onde está incomodando, né? O que tá incomodando aqui, ó? O que me incomoda? Quando o outro fala, quando eu vejo, quando aquilo vem pra mim, né? Quando eu olho pro outro, né? Exatamente. A Len tá falando aqui que é a mania de cuidar da vida dos outros. Exatamente, né? Aquele binóculo alheio onde eu viro a cagadora de regras da vida alheia. Onde eu vou dizer para os outros, né, como é que eles devem viver ou não, como é que eles devem se relacionar ou não, como é que eles devem se movimentar ou não, viver ou não. Isso é um saco, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá na hora lá, ó, de trabalhar a seção de valores lá do e-book dos valores, né, para poder do e-book dos valores, para poder você entender como que isso afeta, impacta na sua vida e você deixar que a opinião alheia não interfira na sua escolha individual. Bora lá, então? Vamos começar aqui. Cadê Natália? Natalinha, bota um oi aqui pra gente poder... pra eu poder falar com você... Pra eu falar com você. Bora lá, bora lá, bora lá. Cadê você? Me dá um oi aqui que eu não tô te achando. Hoje eu vou trazer uma convidada muito especial, que ela contou pra mim um pouquinho do trabalho dela com crenças, né? Ela é maravilhosa, tá aqui todos os dias com a gente de manhã e ela deu um salto assim bizarro na vida dela. Achei! Trabalhando crenças, né? Opa! Fiz uma besteirinha aqui, mas eu vou consertar, peraí. O Fábio tá falando aqui, deixa eu botar mais lenha nessa fogueira, né? Em 20 anos, mais de 40% da forma de trabalhar que conhecemos hoje será substituído pela IA. Acredito, inteligência artificial, né? O home office será um caminho sem volta. Acredito perfeitamente nisso. E as estruturas e as relações de trabalho também serão modificadas, né? Graças a Deus, os nossos filhos... Gente, eu vejo muito isso hoje, né? Os nossos filhos namoram de formas diferentes, se relacionam de uma forma diferente. Eles têm uma mentalidade muito mais aberta. Glória a Deus por isso, né? Então, assim, a forma deles absorverem isso vai ser muito melhor do que a forma da nossa geração, por exemplo, né? A gente ainda tem uma geração muito resistente a coisas novas. Por isso que eu acho que
Quem está disposto a fazer um trabalho com crenças e trabalhar com crenças, né? A gente vai conseguir a gente vai conseguir ter um trabalho bem legal, fazer um trabalho bem legal e ainda de quebra, além de melhorar a sua vida, né? Você vai conseguir além de melhorar a sua vida, você vai conseguir ajudar muita gente em termos sociais e coletivos. E é isso que importa, né, galera? A gente tá aqui para trabalhar tanto, né, no individual, e é isso, esse é o primeiro passo, você trabalhar no seu individual, para depois a gente ficar no coletivo. Isso mesmo, que a gente não fique parado resistindo. Lembrando que a gente já falou aqui nas lives, né? Resistência é um problema sério, né? Resistência gera dor, né? Resistência gera dor. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu caçar a Natália aqui de novo, que eu já perdi ela. Opa, tô te chamando, Natália. Vamos lá, fazer uma transmissão ao vivo com a Natália. Bora lá, galera, sabadão, agora de manhã. Gente, hoje foi o dia que eu descobri que dá para fazer a live com filtro. Com filtro. Natália! Oi, Tá aí, dia. bom dia! Adorei. Você tá onde? Na sua casa? Tô no meu quartinho que eu montei de atendimento. Ai, que legal, muito bom. Você ainda faz atendimento presencial ou só presencial, na verdade? Não, eu faço alguns presenciais, só que eu tinha um preconceito do online. Depois do Pro, isso mudou também. E aí eu fui pro online e agora é o que está fazendo a possibilidade de eu ganhar mais dinheiro para eu ir por um presencial. Ah, legal. Alguém perguntou aqui, acho que foi a Paty. Paty, você é do Pro? A Paty está perguntando a partir de qual idade pode fazer uma sessão de crenças. Paty, normalmente, tá? É a partir da adolescência. Agora, se você é do Pro, aquelas estruturas daquelas perguntas, elas são estruturas de questionamento. Então, por exemplo, o que eu fazia com a minha filha quando ela às vezes estava muito rígida com algumas coisas? Porque às vezes a criança ela é muito maleável, a criança não tem crença muito consolidada e cristalizada como a gente, né? Uma criança de 7 anos, se você sentar e conversar com ela, ela muda de opinião fácil, né? A gente muitas vezes não consegue mudar uma criança de opinião porque a gente não sabe conversar, não tem paciência. Então entra numa briga de forças. Mas normalmente uma criança, ela é muito fácil de ser, ela é muito maleável, é uma questão de negociação na maioria das vezes. Então, não precisa fazer toda uma estrutura de sessão de crenças com uma criança. Não tem nem necessidade disso. E aí, se você for do Pro, você vai perceber lá naquela estrutura de perguntas que você pode, às vezes, você fazendo só uma pergunta para ela, uma criança ela é tão frágil, né? Ela é tão aberta que você muda toda uma estrutura, né? Todo um pensamento que ela tem, você pode colocar um novo conceito ali a partir de qualquer coisa, tá? Não pode dar água nada. A Paty está falando que ainda não. Tá, legal. Respondi. Beleza? Por exemplo, quando eu falo com Cecília aqui, que eu já trabalhei crenças com ela, né? De parar e de fazer a sessão mesmo, a primeira vez que eu fiz foi no ano passado, quando ela estava com muita resistência por causa de uma prova que ela tinha que fazer. E ela estava com essa coisa de, não consigo fazer prova. Foi a primeira vez que eu fiz. Mas fora isso, os trabalhos que eu fazia com ela de crenças era só assim, com algumas perguntas e alguns questionamentos que acabavam por si só já diluindo ali o que estava. Natalinha, fala pra gente aqui primeiro, o que é que você faz, como é que é o seu trabalho, conta pra gente um pouquinho. Então, eu fiz um curso de parapsicologia, né? Que eu descobri através de um processo que eu tive que passar, doloroso na minha vida. E aí eu entrei para parapsicologia, me formei, aí achava que eu ia virar a pica das galáxias, né? Não conseguia atender ninguém, mas conseguia dar conselhos para Deus e o mundo, mas menos atender, porque aí eu achava muita responsabilidade, achava que o processo não ia funcionar.
Aí falei assim, não, eu preciso de uma coisa de alto impacto, porque eu sou assim, eu gosto de mudança na porrada, que não sei o quê. Aí fui pro mundo do coach. Cheguei no coach e falei, era isso que faltava. Era isso que faltava, agora vai o negócio, agora eu vou conseguir Agora vai. fazer, agora vai. E continuou a mesma coisa, eu não conseguia atender profissionalmente. Eu atendi assim, igual todo mundo fala. Ah, não, eu faço uma sessão para você, não precisa me pagar, não. Eu estou ainda em formação, então eu faço para você sem problema algum. E foi quando eu conheci a Érica, né, que deu aí entrevista essa semana. A Érica me falou do Pro, fez uma sessão comigo, que eu fiquei com a maior cara de tacho na sessão. E aí eu falei assim, cara, eu preciso desse negócio aí. Só que eu tinha a crença do dinheiro também. Porque como eu não estava atendendo e eu não ganhava dinheiro, eu abri mão de trabalho fixo, que eu trabalhava em shopping. Aí eu falei assim, vou sair disso porque eu não quero mais ter patrão, eu não quero mais carteira assinada, meu sonho é ser independente disso. Saí e continuei na merda. Falei, ferrou agora, o que eu vou fazer? Uhum. Aí quando a Érica me falou do Pro, que ela fez a sessão comigo, eu comecei a atender uma pessoa. Uma pessoa paga. Aí eu falei, opa, tá melhorando o negócio. E eu fiquei na intenção do Pro, na intenção. Quando saiu ano passado o penúltimo, né? Aí eu falei assim, cara, eu quero. E aí, quando eu vi, eu falei assim, mas eu não tenho como pagar, como que eu vou fazer isso, como fazer isso? E no último dia, eu liguei para minha mãe, que eu não gosto, assim, na adolescência, eu pedi o cartão da minha mãe e não pagava, entendeu? E aí, a minha mãe tem uma parada de não me emprestar o cartão. Só que eu acho que eu botei tanta intenção nisso, de pedir a ela, que ela falou assim, tá bom, mas você vai me pagar, né? Eu falei, vou, mãe, eu vou pagar, dessa vez eu vou pagar. Aí ela foi e me emprestou o cartão no último dia do Pro, consegui comprar, e aí eu comecei a fazer. Só que assim, eu achava que o Pro ia ser para ajudar os outros, e para me alavancar como profissional. Tipo E assim, aí foi que... mais um título no currículo, né? mais um título no currículo. Agora virou de vez. Só que veio um lado muito especial para mim, que foi meu lado pessoal, como pessoa, como ser humano. E como mãe, como tudo. Que eu nunca ia imaginar que eu estava encraquelada na minha parte pessoal. Que eu achava que era o profissional. Que era o profissional, porque eu tinha me formado há pouco tempo, então eu não ia conseguir atender as pessoas assim. E aí foi quando eu comecei a fazer uma sessão comigo mesma. Aí, na sessão, eu me esgoelei. Eu mandei até no seu privado uma mensagem chorando compulsivamente, falando, Nanda, é uma crença muito profunda, eu tô com vergonha de botar lá no grupo, que não sei o quê. Aí você mandou um áudio falando, calma, bota lá no grupo, porque aqui é uma família, alguém vai te ajudar ali. E foi quando eu joguei a minha crença lá. E aí deixa eu te perguntar Igor... uma coisa, antes de você terminar aqui. Qual foi, assim, o indício de que você precisava trabalhar nesse ponto? Qual foi a pista? Você falou assim, não, cara, eu preciso trabalhar isso aqui. Então, na verdade, eu nem comecei nesse ponto. Eu comecei na área profissional. Aí, nas perguntas, foi se aprofundando tanto o negócio, que aí eu falei, caraca, tá indo nada a ver. O campo racional foi assim, pô, nada a ver com o que tá vindo. Você tá indo pra um lugar aqui que não tem nada a ver, não, filho. Volta aqui que eu quero focar aqui. Eu não quero desligar aqui, não. E aí foi quando o seu áudio, você fala assim, na aula viva, você fala, respira fundo e sente. E aí eu respirava fundo e deixava sentir. Eu sentia tanto, que eu fiquei compulsivamente chorando, que eu nunca ia imaginar isso. Que a parte profissional estava bloqueada, porque a crença que veio foi, se eu fizer sucesso profissional, eu não vou ter tempo para os meus filhos e eles vão se suicidar. Que louco, né? Mas eu chorava muito, 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 muito. E eu falava assim, gente, como? E aí depois eu fui me avaliando. E eu falo sempre isso. É muito legal você estar contando isso, Natália, porque eu falo para as pessoas o seguinte, gente, crenças não são lógicas, né? Elas são, por isso que eu falo, crenças são emocionais.
Por que as pessoas não conseguem trabalhar crenças aí no mercado com qualquer método de crenças? Porque todo mundo fica muito no racional. Fica muito assim, não, é por causa... Por exemplo, vamos imaginar, se você não tivesse trabalhado isso num nível muito profundo, você ainda ia estar lá achando que faltava mais um curso, faltava mais um método. Não, é porque eu preciso de um Power Range, não sei das quantas, né? E aí, quanta gente, 3, 4, 5, 10, 15 anos aí buscando alguma coisa para poder melhorar currículo, para poder potenciar isso. Não porque eu acho que eu tenho crença de não merecimento, porque eu acho que eu tenho crença de dinheiro, porque eu acho que eu tenho... E não é nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O que está bloqueando uma pessoa é outra coisa completamente diferente, que não tem a menor lógica, né? Porque crenças não são lógicas, crenças são emocionais. A gente absorveu aquilo como realidade em algum momento na nossa infância e ponto, né? E aquilo ali paralisa a nossa vida para sempre, né? Nos torna escravos, de verdade. E aí eu vi o quanto que eu estava paralisada. Eu tive filho com 17 anos, meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos. E eu falei, caralho, eu tava ferrada desde que meu filho nasceu, porque eu sempre tive esse negócio. Como eu tive filho com 17 anos, aí eu criei a crença, que também descobri no Pro, de que eu tinha que ser a mãe perfeita, já que eu não fui a filha perfeita para o meu pai e para minha mãe. Ai, Senhor! Tipo assim, caguei minha vida, agora eu vou consertar tudo com meus filhos. Não. É. E tudo mudou, porque assim, depois que eu comecei a identificar isso, eu comecei a olhar meu filho mais velho diferente, com mais carinho, com mais amor. Porque eu criei um peso em cima deles de que eu tinha que ser perfeita, mas para eu ser perfeita, eles tinham que ser perfeitos. Então eu era uma mãe que cobrava demais, era uma mãe que não, é isso aqui, acabou. Eu vivia no controle de falar assim, Lucas, liga para terapeuta e fala assim, 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 assim. Aí ele olhava para mim e falava, mãe, eu sei falar. Aí eu, caraca, sabe falar. Eu nem me tocava que isso era controle. Sim. Para mim, eu era super cuidadosa, entendeu? E aí, e depois foi passando, e melhor ainda, o meu filho mais novo tem 12 anos, ele entrou num processo de brigar na escola e me defender. Ninguém podia falar da mãe dele. Que ele batia, ele xingava, ele mandou a professora aquele F grande. Aí eu falei, cara, o Cauã não é assim, o que está acontecendo? Aí sentei ele, não falei que ia fazer uma sessão, e comecei a conversar com ele. E fui falando, fazendo as perguntas. E aí foi quando ele soltou. Ninguém pode falar mal da senhora. E aí ele começou a chorar. Começou a chorar. E eu fiz um processo de ressignificação com ele, para ele poder melhorar. Aí passou um tempinho, a diretora mandou mensagem para mim perguntando se eu tinha levado ele já na psicóloga. Que ele já tinha mudado. Ai, que fofo, né? Tá vendo? A criança é muito fácil, né? Muito, eles aceitam muito facilmente, apesar de aqui em casa eu sou a louca das crenças, porque estão falando, isso aí é crença, vai cuidar disso, hein? Muito bom, muito bom. E agora, há pouco tempo, quando eu comecei a assistir a live de novo, eu fui fazer o exercício da crítica, e aí, putz, que merda. Acho que foi a pior das crenças, que eu não queria aceitar de jeito nenhum, que eu não queria engolir essa crença. Aí já fiz crença, já fiz perdão, fiz tudo logo de uma vez, porque eu queria sair disso. Que foi, porque eu comecei a fazer um pouco o meu profissional em dezembro, eu fiz uma campanha, em 5 dias eu arrumei 5 clientes. Rápido. E aí depois eu falei assim, cara, como é que pode agora esse mês de janeiro eu não consegui cliente nenhum. Eu falei, como é que pode eu ter conseguido em dezembro e agora eu não estou conseguindo? Tem alguma coisa errada nesse troço aí. E aí quando eu estou falando, conversando assim com a minha companheira, eu identifico a crença, vem muito rápido. Aí eu conversando com ela, putz, que merda. Aí identifiquei a crença de que eu não podia ganhar muito dinheiro, porque senão eu ia ter que parar de falar mal do meu ex-marido. Eita, coisa linda! Gente, é impressionante como que isso é real na vida de 99,9% das pessoas.
Natália, eu acho incrível você estar falando isso, porque isso é o que acontece, né? É o que acontece de verdade. Não é só com mulher, não é só com homem, né? É as nossas estruturas, né? De intenção, de relações, né? Como que isso entrecruza de uma certa forma e de verdade, tem toda a razão, né? Porra, como é que eu Não, vou e ficar aí, muito bem? Como é que eu vou ficar falar mal do meu marido, né? Do meu ex? pois é. E aí eu fico naquele negócio de falar pro meu filho assim, não, seu pai é trabalhador, você precisa entender ele, nananá. E eu mesmo, no fundo, tipo, malhando ele e não sabendo que isso estava me prejudicando. E aí foi depois que eu identifiquei isso, eu voltei à ativa de fazer as coisas no marketing digital para alcançar os meus clientes. E agora até marquei já um curso presencial. Eu falei assim, vou botar a cara a tapa, e porque eu tinha a crença da exposição, né? Eu gostava de falar para o meu grupinho ali, eu gostava do centro das atenções, mas se fosse para muita gente, o coração já palpitava, a mão suava frio e eu não ia fazer. E aí hoje eu falei assim, não, vou fazer, porque a vida inteira eu quis mudar a minha vida. E eu não posso deixar com que essas coisas tomem conta de mim. Eu falei assim, não, eu tenho um propósito para mim como pessoa muito maior do que isso. E aí fiz a ressignificação das bênçãos para ele. E engraçado que tudo mudou. Até assim, algumas coisas que ele ligava e falava do jeito que ele falava, já não está falando desse jeito. Sabe? Parece que a energia solta, vai, sabe? Solta o perdão, solta tudo. E de repente, às vezes as pessoas estão bloqueadas pela falta desse perdão. E o pró, ele identifica muito isso. E o bom do pró, que você fica ali focado. Porque tu entra, eu fiquei muito assim, eu fiz a primeira parte do pró, eu fiquei ali nele, aí eu via muita gente já fazendo sessão, eu falava, caraca, será que eu tô atrasada demais? Porque eu fiquei focada ali na primeira parte É do impressionante pró. como que as pessoas ficam encalacradas com isso. Que tem gente na frente que eu tô para trás. Gente, o curso é online, não tem à frente, não tem atrás. Ele é É isso online. aí. Alguém não tem Então, à aí frente. eu falei assim, não, vou ficar. Foi bom, isso foi muito bom para mim, porque hoje eu sento, assisto o Pro novamente, sempre estou assistindo, só que hoje ficou mais fácil de eu identificar. Quando eu estou Sim. conversando aqui, vem um troço aqui, a minha anteninha já levanta, opa, o que é isso que você falou? Vamos ver E isso você aí, que isso aí percebe que com o tempo você consegue sentir mais rápido também? A crença pula muito mais mais rápido? rápido. Tipo assim, plum, É muito mais né? rápido. Porque, Não, eu gente, faço isso na conversa. isso, Aí exatamente. dá um troço assim, a gente, caraca, mas eu já guardo, porque eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Isso, é muito legal. E tem uma coisa do tipo assim, o método, ele é um método que você, depois que você faz algumas sessões com você, com as outras pessoas, você consegue incorporar ele no seu dia a dia, né? Isso foi uma coisa que a Bia falou também na entrevista dela. Ela falou que já no dia a dia ela já está incorporando. E ela atendeu uma das meninas que eram alunas do PRO, que queriam trabalhar crenças também. E a menina mudou assim completamente de um dia para o outro. Ela não estava conseguindo fazer vídeo, se divulgar e blá blá blá. E aí ela foi trabalhar a crença com ela, mas ela não foi lá assim no escrito, ela foi muito assim sutilmente, né? Porque a pessoa era muito estruturada e estava muito resistente, então ela foi muito sutilmente com as perguntas e a mulher mudou completamente. Então, assim, é uma coisa que o Mike está falando aqui, observadora dos pensamentos, mas eu tenho um pouco de resistência com isso, né? Porque observadora dos pensamentos parece que você está ali em vigília o tempo todo. E O tempo nem é todo. assim. Nem é É assim. É uma natural. coisa que é muito fluido, né? Ele precisa ser fluido. Porque também, se você ficar muito assim, ai meu Deus, o que eu tô pensando? Será que eu tô pensando? Você vai ficar na mente, vai ficar doido, né? É igual quando quem entra no grupo do Pro e que fala assim, eu tô toda encalacrada. Eu deixo todo mundo falar que tá encalacrada, né? Porque tem gente que acha que, nossa, eu tenho essa crença. Meu Deus, eu tenho essa. Todo mundo acha que tem todas as crenças, né? Porque muitas delas são frases, são crenças coletivas que a gente aceita como verdade. E não necessariamente é aquela crença que está te paralisando. Você só vai descobrir mesmo de verdade quando você parar para fazer, né, o método da forma correta, que é
qual é a crença que está me impedindo nisso aqui agora? O que está me bloqueando aqui agora, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Natália. Quando você fez o processo, esse primeiro aí de que seus filhos, você achava que se você tivesse sucesso, seus filhos iam morrer, né? Quem fez com você? Foi você mesmo ou foi algum aluno lá do Pro? Então, quando eu identifiquei, fui eu mesma fazendo comigo. Só que eu fiquei muito, na hora, eu fiquei muito Abalada. demais, porque mexeu demais comigo isso. E Certo. eu lembrei de algumas vezes que eu brigava com meu filho mais velho, ele se recolhia no quarto, eu levantava de madrugada para ver se a faca estava dentro da gaveta. Que coisa louca! É muito louco isso. Uhum. E isso eu me livrei, graças a Deus. E aí eu botei lá no grupo, nossa, assim, o Pro, para mim, é uma família a mais para mim, porque a gente coloca lá a nossa dor, o que a gente está passando, e não tem como não ter um para ajudar. Não E tem. aí o Igor que me ajudou. O Igor se dispôs a me ajudar, fez a sessão comigo. Aí no final da sessão eu falei, que merda, eu vou acabar com isso agora. Aí eu comecei a agir a minha vida profissional. Deixa eu te perguntar, a sessão com o Igor foi boa? Você gostou da sessão com ele? Você foi sentindo a crença mudando? E olha que coisa interessante, né? Ninguém sabe disso, né? Porque o Igor é da turma passada, para quem está aqui assistindo que não sabe, né? A gente chama ele de Padre Fábio, porque ele parece muito com o Padre Fábio de Mello na câmera, né? Eu falei, gente, o Padre Fábio está no meu curso, né? E aí, o Igor está lá no grupo, e o Igor, talvez, da sua turma, tenha sido a pessoa que mais praticou a ferramenta. E o Igor tá muito foda na ferramenta, ele tá muito bom na ferramenta, ele tá treinando muito, né? Ele ainda tá muito pouco na mente, mas por quê? Porque o Igor não é coach, né? E Não. Todo mundo fica, meu Deus, e será que eu sou coach? Será que vai funcionar pra mim? Será que vai... O Igor é um menino, gente, praticamente, né? Pra mim ele é um menino, né? Mas assim, ele é um rapaz, um jovem novo, super novo, né? Eu vou chamar o Igor, então, para uma entrevista aqui com a gente. O que vocês acham, hein? Eu vou chamar, que tá todo mundo querendo saber quem é o Igor. Vou trazer o Igor aqui. Ó, Igor, se você estiver assistindo a live, fica atento. Vamos lá. Pessoal do Pro, que tá no grupo do WhatsApp 4, já fala do Igor aí, que a gente tá focando dele aqui de manhã. E, ó, a coach tá falando aqui, sim, o Igor é um amor. E aí, o Igor começou a praticar, né? Que nem um louco, ele colocou muita energia nisso, e ele não é coach, né? Diga-se de passagem. O Igor não é coach, né? E aí, ele ajudou um monte de gente com isso, né? Um monte de gente, um monte de pessoas, e ficou super foda. E o Igor, para mim, ele é a prova clássica de que você não precisa ser coach para usar o Pro, né? E tem outras pessoas também, mulheres que são donas de casa. Gente, coisa mais linda no grupo novo, a gente tem uma mulher que ela é uma dona de casa e que ela quer voltar a trabalhar e que o sonho dela é ser caminhoneira. Assim, a coisa mais linda dessa vida. Eu fiquei super emocionada. Aquela pessoa que sempre gostou de caminhão, sempre gostou de viajar, de pegar a estrada. Que o sonho dela é ser caminhoneira, mas que ela não conseguia. E aí, quando ela fez o áudio dela lá, ela falou, gente, tô com muita vergonha, não sei mais o quê, porque eu sou tímida. O acolhimento que ela teve no grupo, eu não sei como é que pode, né? Mas assim, o Pro, ele já começa como... Eu falo que é o clã do Pro, né? O clã do Pro, a família Pro, ela começa se abraçando de uma forma muito legal, né? Eu não sei se é uma energia, se foi uma cultura que eu coloquei de uma forma muito inconsciente, mas é muito isso, né? Do tipo assim, cara, tem uma coisa aqui que está realmente né, impactando, que está realmente ajudando. É o transbordo. Eu acho que a palavra seria essa, né? É o transbordo. É cada um fazendo em si, se transbordando. Alguns vão bem devagarinho. Tem gente que demora a pegar para estudar e tá tudo bem, né? Mas assim, ninguém fica sem estudar. Eu tive agora na turma 4, teve alguém que falou assim, gente, tem 4 meses que eu comprei o curso, eu não peguei para fazer ainda, mas eu não tô conseguindo não fazer
porque tem tanta gente falando tanta coisa aqui que eu preciso pegar para fazer. Pronto, daqui a pouco todo mundo aparece, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Pronto, tá todo mundo fazendo. E eu acho muito legal isso, né? E assim, de um ano para cá, em todos os grupos é o que todo mundo tem falado. Gente, eu me sinto muito acolhido aqui dentro, né? É um espaço de acolhimento muito grande, é um espaço de compartilhamento muito grande, né? E eu espero de verdade que isso seja mesmo uma grande família para todo mundo. E aí, fechando o parênteses do Igor, né? Você fez a sessão com ele. Quando você terminou a sessão, qual comportamento que você sente assim que mudou na hora que você já começou a fazer diferente? Já foi com meus filhos mesmo. Eu já comecei a nem ser tão incisiva com eles. Com eles já foi uma mudança muito brusca. E eu lembro que há muito tempo atrás, que eu sou muito voltada para essa parte da parapsicologia, né, do mundo paralelo, e alguém tinha falado assim, que a expressão da minha alma, o meu profissional, ele vai andar lado a lado com a questão de família comigo. E aí, depois que eu lembrei disso, eu falei, puta que pariu, o troço lá de trás veio agora, mas bateu, porque depois que eu comecei a ficar bem em família, tudo mudou para mim, profissionalmente. Eu consigo fluir mais fácil na minha profissão. Inclusive, meu filho de 17 anos já até quer me ajudar, sabe? E no começo ele já falava que eu era louca. Ele fala para mim assim, a minha mãe não briga, a minha mãe dá palestra. Ele fica falando. Falei, eu tenho que treinar com vocês, ué. E mudou muito a minha vida como pessoa mesmo, sabe? Como filha. Eu vejo os meus pais diferentes agora. Eu digo que o Pro, ele tirou umas paradas muito louca e absurda na minha questão familiar e trouxe um profissional muito mais humano, que é o que eu quero trabalhar, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão pelo Pro e ter acreditado que, mesmo na situação financeira que eu estava, que eu achava que eu não conseguiria pagar, e hoje eu estou indo para o quarto, a terceira parcela e estou pagando, eu achava que eu não ia conseguir pagar. Mas o universo é muito maravilhoso e traz... Quando a gente está na intenção, ele vai trazendo as coisas de uma forma que é impressionante. Essa semana, inclusive, eu mudei todo a minha parte profissional porque eu estava resistindo ao que vinha para mim, para eu trabalhar. Porque a minha parte é voltada para trabalhar a espiritualidade das pessoas dentro da sua individualidade. Entendeu? Eu acho que você é muito focada nessa coisa do espiritual. Eu vejo muito você assim, né? Desse jeito. Eu sou. Eu tenho uma fé muito grande e a minha vontade é de levar essa fé para as pessoas, mas dentro de cada sua individualidade, dentro de cada... da crença de cada um. De cada um, respeitando. E eu consigo fazer isso com as pessoas, só que eu estava resistindo de trabalhar com isso. Porque, entre aspas, é uma coisa espinhosa, porque as pessoas confundem muito, né, a questão da religiosidade, mas eu falei assim, não vou resistir mais, eu vou fazer. E aí o meu evento que eu montei é o Antes de Tudo Fé. E aí essa semana você veio falando muito disso, assim, eu falei, caraca, é sinal. Veio da Nanda, é sinal. Nossa, que nome lindo, Antes de Tudo Fé. O que é esse programa, Antes de Tudo Fé? Então, é um evento que eu vou trabalhar a fé dentro das suas potencialidades, na capacidade de cada um. Trazer a fé das pessoas e elas olharem as capacidades que elas têm e fazer isso de uma forma que vai potencializar a vida delas. Nossa, e é o que? É um programa de coaching? Como é que é? Como é que você criou isso? É o coach junto com a parapsicologia e eu vou fazer um evento presencial em março. Aí eu vou fazer dia 22 de março esse evento, aqui no Rio. Caraca, que legal. Mas vamos lá, deixa eu só entender. Existe um programa que você faz em forma de coach, que é no caso do individual, né? Sim. Para trabalhar essa coisa da fé. E junto com isso, você quer fazer um evento também com esse tema. Sim. Nossa, muito legal. Vou fazer.
tudo que fala de fé eu adoro, né? Porque fé é crença, na verdade, né? Fé não deixa de ser crença. E olha quanta gente está falando aqui, fantástico, que legal, adorei, né? Olha quanta gente. E é tão interessante quando a gente aceita a nossa missão, como que a gente passa a ser aceito pelas pessoas também, né? Porque enquanto você não aceita a sua missão, você fica refém de montar um negócio para ser aceito. E aí não funciona, né? Não funciona. Você fica preocupado com o rótulo, com a estrutura, com não, mas tem que ser desse jeito, mas eu tenho que falar desse jeito, mas eu tenho que... Sabe? E aí parece que falta humanidade nesse processo. E aí dá um monte de coisa errada, você toma rasteira, você toma tapa na cara, chute na bunda, rasteira, e aí você fala, meu Deus, nada funciona pra mim, nada funciona pra mim. Funciona, é porque você não tá alinhado, né? Quando a gente aceita a nossa missão de verdade, né, a gente fica mais alinhado. E isso eu acho que é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, principalmente com quem trabalha com desenvolvimento humano. Porque para você ficar realmente bom no desenvolvimento humano, você precisa se desenvolver como humano. E aí, se você não se desenvolve como humano, você só alguma coisa, né? Se você não se desenvolve como humano, você só é alguém cheio de método para ensinar. E aí vira só aqueles palestrantes que fazem palestra que você fala, nossa, muito bonito, mas está faltando alguma coisa, né? Parece que está faltando alguma coisa. Não é aquele palestrante, não é aquela pessoa que pega um microfone e ela embebeda as pessoas com um espírito completamente, né, que deixa a pessoa suspirando, né? Você fala, meu Deus do céu, quero casar com essa pessoa, porque não é possível, ela está falando tanta coisa, com tanto significado para mim, né? E por que tem tanto significado? Porque ela está falando da humanidade dela, né? De coisas que ela presenciou, de que ela vivenciou. E eu vejo isso muito nos meus clientes, né? Eles falarem assim, eu não quero, não queria trabalhar com isso. E aí fica aparecendo esse monte de gente chata querendo que eu trabalhe isso. Mas é isso que ela tem que trabalhar. Porque as pessoas falam assim, como é que descobre missão e propósito, né? E não é numa ferramenta. Não, eu não acredito. E aí é uma questão de crenças mesmo, né? Aí eu não acredito que você vai sentar numa mesa com 5 perguntas, você vai descobrir qual é a sua missão e propósito. Com 5 perguntas, você vai descobrir por onde você vai começar. Mas o propósito, o seu propósito de vida, é a sua própria vida em si. Então, assim, elas meio que se misturam, né? Não tem, assim, uma coisa pronta. Meu propósito de vida é ter o curso de crenças. Não existe isso. Então, quer dizer que se eu nascesse há 500 anos atrás e não tivesse nenhuma pesquisa sobre isso, né? Eu não ia ter profissão? Não, meu propósito de vida é ser médico, tá? Então, se você nascesse na Idade da Pedra, você não ia ter propósito de vida, né? Então, o nosso propósito de vida nunca vai estar relacionado com uma profissão. A profissão, ela é a expressão do teu propósito de vida. Então, eu poderia ser psicóloga, terapeuta, parapsicóloga, eu poderia ser hipnóloga, eu poderia ser psicanalista, como eu já fui, né? Eu poderia ser coach, palestrante, poderia ser qualquer coisa. O ponto é que em qual área ou em que eu estou fazendo que eu posso me desenvolver e que esse propósito possa vir à tona. E é isso que eu acho que muita gente não entende quando vai trabalhar de propósito de vida. Por isso que tem muita gente infeliz com o trabalho, porque elas acham que o propósito de vida é quando elas mudarem de trabalho. E não é. Você pode servir o seu... Se eu fosse lixeira, por exemplo, que trabalhasse no caminhão do lixo, nada me impediria de seguir meu propósito de vida sendo catadora de lixo, né? Trabalhando na Colurb, por exemplo, entende? Nada. O propósito, ele grita muito na sua vida, né? O tempo todo. Ele não é separado de você. Ele não tem a ver com a profissão. Ele tem a ver com a sua missão, com o impacto que você vai gerar na vida das pessoas. E aí você vai escolhendo aqueles caminhos que facilitam você de chegar nesse impacto, né? Qual é o caminho que eu achei que eu posso impactar mais as pessoas? Criando um curso e nesse curso ensinando pessoas a levarem a minha mensagem, que vai ser a mensagem dessas pessoas também.
Então, nesse ponto, a minha missão se entrecruza com várias outras missões, né? Com a sua, por exemplo, e com a de outras tantas pessoas, né? Sim. Então, é isso. A gente precisa entender propósito, missão e propósito de vida de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila, né? Tem muita gente aí vivendo numa infelicidade porque está com uma crença encalacrada de que só vai ser feliz quando descobrir o seu propósito de vida. E às vezes o propósito de vida está ali, tropeçando na tua cara, não é nem uma pedra no sapato, é um pedregulho, né, que você está dando na cara dele o tempo todo e não está conseguindo. Muito legal. Inclusive, eu identifiquei isso falando com uma amiga. Eu conversando com ela, ela falando dos problemas dela, e eu não consigo conversar se não voltar para essa área. E aí eu falei uma coisa para ela que depois isso ficou em mim. Eu falei assim, aprende a lidar com pouco para Deus te dar o muito.